Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje vamos falar um pouco sobre a recente revisão da norma de investigação geotécnica, a NBR 6484, sondagem de simples reconhecimento com o SPT. Se você tem interesse por esse assunto e gostaria de saber um pouco mais sobre os principais pontos que sofreram correções, complementações, alterações, fique conosco até o final desse vídeo. Meu nome é Sidney Carvalho, sou engenheiro civil, trabalho com sondagem há 15 anos, sou formado em Engenharia Civil pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, com mestrado em Infraestrutura e Gerência Viária pela Universidade Federal de Santa Catarina, tendo na oportunidade defendido a dissertação de mestrado com o tema Prova Dinâmica Superpesada, DPSH, uma proposta de correlação com a sondagem de simples reconhecimento SPT. Deixarei na descrição desse vídeo um link de acesso para quem tiver interesse baixar a dissertação. Então agora vamos aos slides. Bom, inicialmente temos a dizer que esse vídeo deve interessar aos engenheiros geotécnicos, engenheiros projetistas e arquitetos, quer eles atuando na iniciativa privada, quanto no setor público. Quando em prefeituras municipais, através das secretarias de planejamento, obras e habitação, precisam conhecer as recentes alterações da referida norma para atualizarem seus termos de referência quando forem licitar obras de engenharia ou igualmente fiscalizar a atividade de sondagem. Também um destaque especial aos operadores de campo, sondadores, auxiliares. Esse vídeo também poderá ajudá-los a compreender e também estarem por dentro dos novos critérios normativos onde as empresas de sondagem passarão a exigir então novas atitudes em campo. A NBR 6484, versão 1980, ela vigorou por 21 anos. Em 2001, portanto, foi feita uma revisão e ela perdurou por mais 19 anos até que, no dia 28 de outubro de 2020, a ABNT, então, atualizou a referida norma. Importante mencionar que, em paralelo à publicação da revisão da 6484, em conjunto foram publicados a NBR 16797, que trata da medida de torque no ensaio ou utilizando o ensaio SPT. Nós temos aí o SPTT, que pela primeira vez é publicado uma norma brasileira, apesar do seu franco uso dessa tecnologia ou desse sistema nas obras de engenharia do Brasil. Foi publicado a NBR 16796, que vai tratar sobre a avaliação da energia do SPT. Ela sempre vai trabalhar em conjunto com a 6484 quando o procedimento ou o sistema de utilização do ensaio SPT for pelo sistema mecanizado. Se a gente fazer um comparativo das duas normas, principalmente na questão do índice, então da esquerda a gente vê que a norma de 2001 ela é restrita apenas ao sistema manual e à direita o índice da norma de 2020 e a gente observa o item 6, que foi um item adicional que foi introduzido na nova norma. Então, por isso que ela, inclusive, ela aumentou o número de páginas, Então, ela ficou bem distribuída. A parte inicial, que é o sistema manual, que seria do item 1 ao item 5.2, sistema manual. Em seguida, nós temos o item 6, só o item 6 vai tratar só do sistema mecanizado, e o item 7, até o seu anexo, vai fazer referência aos dois, vai atender os dois sistemas. O que vai ser feito, o que vai ser tratado aqui nesse vídeo, nós vamos focar o sistema manual, o sistema mecanizado, uma outra oportunidade para a gente não se estender. Então, a norma anterior somente se tratava da manual. A norma atualizada revisou o sistema manual, reorganizou então os seus tópicos, permitindo uma maior flexibilidade de interação com outros tipos de ensaio. A gente vai ver, então, o sistema, tanto o sistema manual quanto o sistema mecanizado, ela abriu a oportunidade de outros ensaios poderem ser feitos no mesmo furo, o que permite obter mais informações do solo para que o calculista, o projetista consiga trabalhar com mais liberdade, com mais número, com mais informações suficientes. A gente vai ver em seguida quais seriam esses ensaios. Importante dizer, então, que a norma não trouxe nenhum esquema construtivo de maquinário, tá? Então, ela não trouxe nenhum croquis, não trouxe nenhum projeto, nada disso. As próprias empresas, fabricantes desses equipamentos, quer seja estrangeiro ou nacional, vão poder, então, construir essas máquinas com base no princípio trazido por essa norma revisada.
A norma anterior já citava a possibilidade do uso do sistema mecanizado. Entretanto, em 2 tópicos ali da norma de 2001, principalmente o item 6.3.10, que ele, na verdade, preocupou-se em garantir que o sistema mecanizado não houvesse perda de energia quando da garantia, então da queda livre do peso, para não ter interferência quando comparado com o sistema manual. E o item 6.3.11 deu o toque final, onde discorria de que se houvesse qualquer mudança no padrão do sistema manual, por exemplo, tipo de haste, martelo, uso de cabo de aço e o próprio sistema mecanizado, né, ele só deveria ser aceito se acompanhada da respectiva correlação obtida através do sistema constituído de célula de carga e acelerômetro. Então isso limitava o uso do equipamento mecanizado, porque teria que comprovar essa eficiência. Desde 1947, naquela época até hoje, todas as equações empíricas e semi-empíricas foram criadas para o SPT, foram criadas com base no equipamento manual e não no mecanizado. E é por isso que a norma quer que esses equipamentos mecanizados, por mais que tenha mais eficiência do que o manual, ele possa ser comprovada a sua eficiência energética. Então, para que se tenha essa garantia dessa eficiência do sistema mecanizado, ela precisa então ser comprovada, né? E para isso utilizar uma norma que agora nós temos, que é a 16796, que vai então tratar da avaliação da energia do ensaio SPT. A referida norma então irá trazer os conceitos, definições, metodologias para que possam então ser extraídas as informações quanto à energia do equipamento através de um sistema constituído de célula de carga e acelerômetro, como já havia sido então ventilado na norma anterior, mas agora nós temos uma norma específica que vai tratar só da avaliação da energia. Ainda no escopo da norma, é informado que são descritos 2 sistemas de execução, sendo o manual, que de fato foi revisado, e o sistema mecanizado, que foi adicionado à norma. Em ambos os casos, tem a finalidade de apresentar os tipos de solo versus profundidade, o nível do lençol freático quando ocorrer e o índice de resistência N a cada metro. Então, tanto o manual quanto o mecanizado, eles têm esse objetivo. Bom, quanto às referências normativas, também num processo comparativo entre a norma anterior e a atual, entendo que agora a norma revisada tenha ficado menos dependente de outras normas correlatas, como anteriormente era colocado na própria norma, já que continuamente as normas em gerais devem passar por revisões. Então, para não ficar algo defasado, uma norma que já tenha sido substituída, enfim, a ABNT então resolveu tirar essa indicação. Então aqui a gente traz então as definições, né, do que é um sistema de sondagem manual e o que é um sistema de sondagem mecanizado. Então, o manual, o procedimento de execução do ensaio onde o amostrador é cravado no solo com o uso do martelo elevado manualmente por meio de um cabo têxtil que passa pela rodana localizada na parte superior do tripé ou da torre de sondagem. Ao passo que o sistema de sondagem mecanizado é o procedimento de execução do ensaio onde o amostrador é cravado no solo com o uso do martelo acionado mecanicamente. O item 4, em ambas as normas, vai falar sobre o princípio do ensaio. Então, se nós formos uma empresa que vai fabricar o equipamento, essa empresa precisa entender o princípio do ensaio. O princípio do ensaio foi colocado ali, né? A perfuração, cravação dinâmica de um amostrador a cada metro, resultando da determinação do índice de resistência, do tipo do solo e o nível do lençol freático. O que mudou para a norma revisada foi o item ali que ele agora está tomando como referência o nível da água dentro do furo de sondagem, que pode ser diferente da informação quanto à questão do nível do lençol freático. O nível do lençol freático pode ser entendido do terreno, e no caso aqui agora mudou, que o NA então será medido no furo de sondagem, e sabemos também que o NA, o nível da água, é sazonal, então ele pode variar para cada furo ao longo do tempo, né? E o parágrafo adicionado na norma revisada é informado que os 2 sistemas não necessariamente fornecerão os mesmos resultados do N, né, o índice de resistência, pela questão lá da eficiência energética de cada equipamento. Então, 2 furos executados numa mesma campanha de sondagem, utilizando-se inclusive de ambos os sistemas, manual e mecanizado, a uma distância mínima, por exemplo, não há garantias de que tenhamos o mesmo resultado.
Então será muito comum, inclusive, empresas, né, possuírem, né, equipes de sondagem utilizando numa mesma campanha de sondagem, utilizando equipamentos manuais e mecanizados. E para isso, a norma é enfática em falar que esses resultados obtidos deverão ser tratados de forma diferente, ou seja, uma coisa é manual, outra coisa é mecanizada. Então essa correlação, vai ter que ter uma correlação entre esses dois índices, né? Quanto ao tubo de revestimento, também houve uma pequena alteração. Se antes o diâmetro nominal interno do tubo de revestimento era de 63,5 fixo, agora ele pode variar de 63,5 ao máximo de 165 milímetros. Na verdade, isso aí vem atender aquela já comentada flexibilização para interação com outros tipos de ensaios, né, comentados, por exemplo, a retirada de uma amostra indeformada, né, com o uso do amostrador Shelby, ou então, se nós encontrarmos lá uma camada de pedregulho que temos dificuldade de ultrapassar com lavagem, então a gente poderia então, inclusive, introduzir aquela ponteira cega do DPSH para que a gente possa então ultrapassar essa camada e depois voltar com o ensaio normal. Então tudo isso facilitou, já que a gente está fazendo um furo, então por que não aproveitar o mesmo furo para fazer outros ensaios ou até inclusive contribuir com outros equipamentos para finalizar o ensaio já iniciado. Bom, e além do diâmetro, então o revestimento também pode ser emendados com outros segmentos, né? E que agora não precisa ser fixo, né? Seja 1 metro, 2 metros como a norma anterior. Então ela deixou livre isso, ela não colocou, que pode ser meio metro, pode ser 1,5 metro,